Olá, que Deus abençoe seu dia. Nós vamos aprender um pouquinho com o Espírito Santo, né? Porque ele tem muito a nos ensinar, muito a nos instruir. E vamos procurar conhecer a pessoa do Espírito Santo, pois quando nós temos um relacionamento com ele, uma intimidade com ele, a nossa vida totalmente muda. As Escrituras se tornam outras, ela tem vida. E ela penetra dentro de nós, produzindo aquilo que a palavra de Deus diz, né? Que Jesus ele veio para nos dar vida. Nós passamos a ter vida em Deus, vida em Jesus. Vamos aprender com ele aqui no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 24 ao 34. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos de um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe proveitando isso, antes indo a pior, ouviu falar de Jesus. Veio por detrás, entre a multidão, e tocou na vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas tuas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Amém. Que grande revelação que o Espírito Santo tem para nós nesse dia de hoje. Entenda, aonde Jesus se encontrava, sempre com ele havia uma multidão. Muitas pessoas que ouviam a palavra de Jesus. Muitas pessoas que ouviam falar de Jesus e do que ele fazia, iam estar com eles, iam estar com o Mestre. Mas tem um detalhe nesta passagem, né? Muito interessante. Poucos eram os que recebiam algo de Jesus. Poucos eram os que recebiam as bênçãos de Jesus. Aquilo que realmente Jesus tinha para dar. Como eu disse antes, vida. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E aqui uma certa mulher, né? Ela ouve falar de Jesus. E aquilo que ela ouviu a respeito de Jesus lhe gerou fé o suficiente para enfrentar, né, a lei de Moisés, que fazia com que essas pessoas fossem imundas e fossem banidas da cidade. Nós não podemos ser como essa multidão, estar há tanto tempo com Jesus e não receber nada dele. Eu não falo somente de bênçãos materiais, cura, prosperidade, a transformação num casamento, porque tudo isso é bênção de Deus, ele já nos garantiu, é nosso, nos pertence. Mas passar a vida toda com Jesus e ficar no superficial, andar no raso. Nós devemos mergulhar fundo e ter um relacionamento com Jesus de uma forma tão maravilhosa que as Escrituras, quando elas são abertas,
elas passam a ter vida dentro de nós. Nós temos que ter intimidade com Jesus, uma intimidade de tal ponto que nós vamos exalar o perfume de Cristo por onde nós passarmos. O Cristo, o qual nós pregamos, ele vai estar estampado na nossa face, nas nossas atitudes, na nossa vida. Amados, eu sei que é difícil fazer certas coisas, é difícil perdoar, é difícil amar alguém que nos feriu tanto, é difícil a gente olhar para as pessoas com um olhar de Cristo, porque tem pessoas que são difíceis, tem pessoas que são más, tem pessoas que fazem coisas terríveis, mas quando Ele nos disse que tudo era possível, é porque Ele sabia que teria coisas que seriam impossíveis para nós, que seriam impossíveis para que a gente pudesse fazer. Mas quando nós temos essa intimidade com Jesus, nós mergulhamos nesse profundo com Jesus, o nosso coração é moldado por Ele. Nós passamos a ter o caráter do Espírito Santo. A bondade, ela vai estar em nós. Vai ser fácil perdoar, não vai ser difícil. É claro que tem coisas que causam feridas profundas e que somente o Espírito de Deus pode cicatrizar. Tem dor que ela toma a pessoa por anos. Eu sou exemplo disso. Teve feridas que foram abertas dentro de mim na minha infância que me acarretou sérios problemas na minha adolescência, acarretou sérios problemas no meu casamento. A minha família quase foi destruída por conta dessa ferida que foi aberta dentro de mim. Eu sei, eu já passei, mas o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, ele tem um poder para sarar essas feridas. Quando nós nos aproximamos de Jesus, com o nosso coração inteiramente aberto para que Ele se manifeste, todas as coisas passam a ser novas, todas as coisas passam a ser transformadas. Nós temos que mergulhar nesse rio de glória, nesses rios que jorram do trono do Pai, que vem de Deus, para que nós possamos ser totalmente curados de todas as coisas. Os nossos olhos sejam curados de todas as coisas ruins que a gente vê, de todas as imagens negativas que a gente vê, para que o nosso sentimento seja curado, né? Porque são tantas coisas que nós nos deparamos no dia a dia. Mas o Senhor, Ele é perfeito, porque Ele sabia de todas as coisas. Ele sabia de tudo. E quando Ele está em nós, tudo é transformado. Veja que interessante. Muitos apertavam Jesus, muitos tocavam em Jesus, mas em nenhum momento a virtude de Jesus saiu. Quantas pessoas estão caminhando há anos com Jesus? Houve uma palavra tremenda, mas a vida não muda. Houve um louvor que a toca, mas a vida não muda. Passa anos recebendo a mensagem de Deus, Deus usando seus profetas. Tem pessoas que Deus usou até a mula já para falar. E a vida dela não muda. Virtude de Cristo não sai. Pessoas ao redor dela são transformadas, são curadas, são tocadas, são cheias com o Espírito Santo. São cheias do caráter do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, exala o Espírito Santo. Mas ela não. Essa multidão andava com Jesus, apertava Jesus e nada acontecia. Não, nós não podemos aceitar. Nós temos que permanecer nessa caminhada firme. E veja que interessante, essa mulher, ela foi curada tanto na alma dela, porque imagina, 12 anos, sangrando. Essa mulher não teria nenhum relacionamento íntimo, porque como que uma mulher a esse ponto vai ter um relacionamento íntimo? Naquela época ninguém ia querer ter. Essa mulher, ela era frustrada de todas as formas, a vida sentimental, a vida íntima, né? Tudo ao redor dela foi destruído
por essa enfermidade, a ponto de ela gastar dinheiros absurdos e a vida dela nada acontecia. Mas quando nós vamos até Jesus, nós nunca saímos de mão vazia. E não se preocupe com a sua imundície, não. Não se preocupe com quem você é. Não se preocupe. A sua preocupação tem que ser em tocar em Jesus. Porque quando Ele tocar em você, você não será mais imundo. A sua imundície será limpa. Não se preocupe com a sua imundície. Jesus, ele não vai ser contaminado com a sua imundície, mas Jesus vai lhe tocar a ponto de você ser transformada e se tornar a imagem dele, a semelhança dele por onde você passar. Às vezes a gente quer ter um casamento de sucesso, uma família de sucesso. Só que para isso acontecer, nós, eu, você, temos que ser transformado primeiro. Pare de querer transformar o outro. Permita-lhe ser transformado. A Bíblia diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A mudança começa por você. Depois a mudança alcança a sua família, a sua casa. A salvação, ela chega até você. A virtude de Jesus, ela chega até você. Depois alcança a sua casa, a sua família. É maravilhoso essa passagem, amados. O Espírito Santo tem aqui algo tremendo para nós. Permita que aquilo que você tem ouvido produza fé, o suficiente para enfrentar qualquer coisa, para enfrentar a multidão, para enfrentar tudo que você tem que enfrentar. Abra o teu coração, permita que Jesus, nesse dia de hoje, derrame sobre você as bênçãos que enriquecem, não acrescenta dores. É maravilhoso o agir de Deus. Ouça a voz dele, ouça a voz do Espírito Santo. E quando você ouvir, haja imediatamente, porque esta palavra vai fazer com que a virtude de Jesus alcance o teu coração, que você seja transformado, seja cheia. Jesus, quando ele olha para essa mulher, quando ele olha e começa a procurar ao redor, né? Quem ele tocou? Aqui no versículo 32 diz assim, e ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Quando você entender de fato o que é o olhar de Jesus, quando de fato você mergulhar nesse mundo espiritual, eu estou dizendo, nessa comunhão com Deus, nessa presença maravilhosa, e você ver os olhos de Cristo, toda a tua vida será transformada. Eu não digo somente a vida exterior, porque para esse mundo acontecer, tudo isso ao teu redor acontecer, todas essas coisas palpáveis, todas essas coisas físicas acontecerem, o mundo espiritual tem que existir. E o mundo espiritual é muito mais real do que o físico. O mundo espiritual vem primeiro. Quando você descobrir o que é o mundo espiritual, você nunca mais se tornará a mesma pessoa. O dia que você tiver os seus olhos abertos para enxergar o sobrenatural de Deus, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Coisas grandiosas vão acontecer, coisas tremendas. Vá ao encontro de Jesus, amada. Vá ao encontro de Jesus. Vá ao encontro de Jesus. Não seja como a multidão. Receba a virtude de Cristo nesse dia de hoje na tua vida. Abra o teu coração e deixa o Espírito Santo te encher até você transbordar e começar a alcançar a todos ao teu redor, alcançar a todos. A atmosfera vai mudar, o ambiente vai mudar, tudo ao teu redor vai mudar, tudo ao teu redor vai mudar. A esperança para a árvore que foi cortada, a esperança para ti.
Um forte abraço, um beijo no teu coração. Tenha um excelente dia. Olá, que Deus abençoe seu dia. Nós vamos aprender um pouquinho com o Espírito Santo, né? Porque ele tem muito a nos ensinar, muito a nos instruir. E vamos procurar conhecer a pessoa do Espírito Santo, pois quando nós temos um relacionamento com ele, uma intimidade com ele, a nossa vida totalmente muda. As Escrituras se tornam outras, ela tem vida e ela penetra dentro de nós, produzindo aquilo que a palavra de Deus diz, né? Que Jesus ele veio para nos dar vida. Nós passamos a ter vida em Deus, vida em Jesus. Vamos aprender com ele aqui no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 24 ao 34. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos de um fluxo de sangue e que havia padecido